Leia a Bíblia em um ano. Dia 75. Juízes capítulos 7 e 8. Deus conduz Gideão à vitória. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército acamparam perto da fonte de Harod. O acampamento dos midianitas ficava no vale, do lado norte, próximo do Monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: O povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha a orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe o monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: Este povo ainda é muito numeroso. Faz-os descer à beira da água, e lá eu os provarei para ti. Aquele a quem eu disser: Este irá contigo, este contigo irá. E todo aquele de quem eu disser: Este não irá contigo, este não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: Separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu o porás do outro lado. O número daqueles que lamberem a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: É com os 300 guerreiros que lamberam a água que eu vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas ficou com os 300 guerreiros escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares, trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles no vale. Ora, aconteceu que naquela noite Yahvé ordenou a Gideão: Levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego nas tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-lo, desce ao acampamento com o teu servo Purá, e escuta o que te dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e o seu ajudante Purá desceram até bem próximos dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e demais aliados do adversário que vinham do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como grandes nuvens de gafanhotos. Assim como não pôde contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho que tivera a um companheiro, dizendo: Eu sonhei que um pão de cevado rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: Este sonho não pode ter outro motivo, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: Levantai-vos,
porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes orientou: fazei o que me virdes fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, faze-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também farei soar os chofares, as trombetas, ao redor do acampamento, e bradareis por Yahvé e por Gideão. Gideão e os 100 guerreiros que acampavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são tocadas. Imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares, as trombetas com a mão direita, exclamaram em uníssono: a espada por Yahvé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares, Yahvé, o Senhor, fez com que todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, em direção a Zererá, até a fronteira de Abel-meolá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes delas as águas do rio Jordão e os seus riachos até Bet-bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados, e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-bará. Tomaram como prisioneiro 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E logo após a perseguição ao exército de Midian, trouxeram a cabeça de Oreb e Zeeb à presença de Gideão, que os aguardava do outro lado do Jordão. As últimas realizações de Gideão, capítulo 8. E sucedeu que os homens da tribo de Efraim foram reclamar a Gideão: que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos chamaste quando saíste a combater Midian, e o admoestaram severamente. Então ele lhes ponderou: que mais fiz eu em comparação com o que fizeste vós? O restolho das uvas de Efraim não é o melhor do que toda a colheita de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus nos entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude fazer eu não se compara com o que fizeste vós. Diante deste esclarecimento, acalmou-se a indignação daqueles contra Gideão. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 guerreiros que o acompanhavam estavam exaustos por causa da perseguição. E ordenou, pois, Gideão ao povo de Sucote: dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porquanto estão muito cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Ao que os príncipes de Sucote contestaram: já estão em suas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar tuas tropas? Ah, é assim que ages? Replicou Gideão. Assim que o Senhor tiver entregado nas minhas mãos Zeba e Zalmuna,
Rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Peniel. Contudo, eles também responderam como o povo de Sucote. E declarou Gideão ao povo de Peniel: Eis que quando eu retornar vitorioso, destruirei a vossa fortaleza. A derrota de Zeba e Zalmuna. Estavam, portanto, Zeba e Zalmuna em Carcor com seu exército, cerca de 15.000 homens apenas. Todos os que haviam restado de todo o exército dos povos do deserto, os filhos do Oriente. Os mortos dentre os que levavam à mão a espada somavam 120.000 guerreiros. Gideão subiu para o caminho dos nômades, os que habitam em tendas, a leste de Noba e Jogibeá, e atacou o exército inimigo exatamente no momento em que este se julgava oculto e em segurança. Zeba e Zalmuna, os dois grandes chefes midianitas, fugiram, mas ele os perseguiu e os prendeu, e o exército inteiro foi derrotado. As vinganças de Gideão. Gideão, filho de Joás, retornou da batalha da encosta de Heres. Ele capturou o jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem depôs por escrito o nome de 67 príncipes e anciãos responsáveis pelo governo da cidade. Em seguida, Gideão rumou para Sucote e anunciou aos líderes do povo de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, a propósito dos quais zombaste de mim, dizendo: Já estão em tuas mãos Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos alimentar as tuas tropas? Tomou imediatamente todas as autoridades da cidade, e apanhando espinhos do deserto, abrolhos e sarças, rasgou-lhes os corpos, castigando-os severamente. Depois dirigiu-lhes a Peniel, e derrubou a torre e fortaleza, e matou todos os homens daquela cidade. Então interrogou a Zeba e Zalmuna: Como eram mesmo os homens que matastes em Tabor? E eles prontamente responderam: Pareciam contigo. Todos eles tinham um aspecto de filhos de reis. E Gideão acrescentou: Sim, eram os meus irmãos, filhos de minha mãe. E concluiu: Juro pelo nome do Senhor, que, se os tivesseis permitido viver, eu não vos mataria. Então dei ordem expressa a seu filho primogênito Jeter, dizendo: Levanta-te e mata-os agora. Contudo, o moço apavorado não conseguia desembanhar a espada, porquanto ainda era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna provocaram, exclamando: Levanta-te e mata-nos tu mesmo. Ora, é preciso ter coragem de um verdadeiro homem para isto. Então Gideão avançou e os matou rapidamente. Depois arrancou os enfeites reais do pescoço dos camelos deles. O povo de Israel aclama Gideão. Então os israelitas rogaram a Gideão: Reina sobre nós tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tiraste das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhes esclareceu: Não serei eu quem os governarei, não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: Permite, entretanto, que vos faça um pedido. Que cada um de vós me dê um dos brincos que tiraste dos vencidos. Os israelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou no nariz, porquanto eram nômades no deserto. Replicaram eles: De bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou ali
um brinco no total do despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os anéis, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. Gideão usou o ouro para confeccionar um éfode, um manto real, que colocou em sua cidade, Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. A morte de Gideão. Assim foi Midian abatido diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantou a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. Então, Jerubaal, filho de Joás, partiu em direção à sua casa, e lá permaneceu. Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele, fruto dos seus ossos e da sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Gideão, filho de Joás, morreu pleno de dias, em idade avançada, e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Nova queda de Israel. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo seu louvor e adoração aos Balaíns, e clamaram a Baal-Berite como seu Deus, e não mais se lembrando de Yahvé, o Senhor, o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos inimigos ao seu redor. Também não demonstraram qualquer gratidão para com Gideão e sua família, pois se esqueceram de todo o bem que ele tinha realizado em favor de Israel.